Salve Maria, sejam muito bem-vindos a mais um programa Sonho dela. Hoje nós estamos aqui com a Samantha, psicóloga. Samantha, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Muito obrigada por aceitar o nosso Imagina. convite, se colocar à disposição. A Samantha, que é coordenadora da Pastoral Vocacional da Passagem, depois ela vai contar um pouquinho mais da caminhada dela, da trajetória dela até aqui. Hoje a Tainá, que é a apresentadora junto comigo, não pôde estar presente. Quem é mãe entende, quem tem filho pequeno entende mais ainda, que às vezes acontecem essas emergências e tá tudo certo, segue o baile. Para que a gente inicie santamente, né, pedindo a presença de Deus, a presença de Nossa Senhora, ela que nos chama a viver esse programa sempre em nome dela. Então, a devoção de hoje, a qual nós iremos clamar e pedir a proteção, é Nossa Senhora de Guadalupe. Foi ela que se apresentou para nós essa semana. Então, vamos juntos fazer a oração dela. Ó gloriosa Mãe de Deus, Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América Latina, abençoai esta casa e esta família que aqui reside. Protegei nossos filhos, livrando-os das maldades e dos perigos deste mundo. Guardai nosso lar, escondendo-os dos olhos dos maus. Que nesta casa o nome de Deus seja sempre invocado com respeito e amor. Que os seus mandamentos sejam observados com fidelidade. Que vosso bendito nome, ó Mãe querida, seja sempre lembrando com muita devoção. Que a palavra de vosso Filho Jesus seja sempre meditada e seguida todos os dias de nossa vida. Honra, louvor e glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Trindade Santíssima. Amém. Então, agora, já devidamente acompanhados da Virgem Maria e do Espírito Santo, Samantha, eu vou ceder a palavra para que tu se apresente um pouquinho para a gente, conte como foi a tua trajetória profissional, que hoje tu estás aqui não por acaso. Nosso tema de hoje é para falar sobre a ansiedade e a depressão, coisas que nós, mulheres, vivemos na pele e muito ultimamente, né, nos dias de hoje é o que mais a gente vê. Então, tu fale um pouquinho dessa tua jornada profissional, pessoal, essa tua caminhada com Deus, conta pra gente. Certo. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, Renata, e já quero parabenizar esse espaço. Né? Precisamos de mais espaços onde a gente possa conversar um pouquinho sobre Maria e também sobre esse tema tão importante. Assim, eu vejo que tantas pessoas, elas falam sobre isso, mas não falam, né? E aí se torna até mesmo um tabu, assim, e falar sobre essa emoção, principalmente dentro da igreja, né? Porque não é que a gente está na igreja que a gente não tenha problemas. Desde a antiguidade, hoje eu vou trazer uma passagem bíblica que eu gosto muito, onde o próprio Jesus falou para Marta, né? Por que tu estás ansiosa? Então eu acho que Marta sofria de ansiedade. Sofria de ansiedade. Me apresentando, né? Eu me chamo Samantha, eu sou psicóloga. Além de psicóloga, sou cristã, como a Renata já deu aí uma prévia, né? Iniciei na igreja muito cedo. Meu primeiro encontro foi ali com 13 anos, venho de uma família católica, aos 13 anos iniciei ali minha caminhada, fui crescendo, como toda adolescente, né, que ia na igreja obrigada, mas foi indo, foi acontecendo, e foi criando esses valores, essa prática, né. Eu gosto muito de falar sobre valores, e a espiritualidade, ela é um valor. E graças a Deus, na atualidade, as pessoas têm reconhecido cada vez mais essa prática, né? Aqui nós estamos no âmbito católico, então nós vamos falar dentro da nossa prática, mas em todos os âmbitos, né? As pessoas elas têm reconhecido, que a ciência já reconheceu isso, né? Que a espiritualidade ela é extremamente importante para uma vida de bem-estar. Então fui crescendo, aí participei de tudo que pudesse participar da igreja, né? E aí hoje, atualmente, sou coordenadora da Pastoral Vocacional ali da Passagem, onde atuo ali dentro. Mas na igreja a gente faz de tudo um pouco, né? Não, a gente nunca se contenta com uma coisa só. Não, né? eu gosto muito de... Uma vez eu lembro de um padre que ele comentou, né? Tu quer pedir para a pessoa que vai fazer uma atividade na igreja, pede para aquela ocupada. A desocupada, ela pouco faz. A que faz muita coisa, ela faz tudo. E vai fazer cada vez mais. Exatamente. Então, tudo que precisa, a gente está fazendo, né? Como profissional, sou psicóloga, sou especialista no tratamento de ansiedade. E o que me levou para a psicologia, né, é uma curiosidade que poucas pessoas sabem, é que eu sempre tive muito carinho pelo tratamento da dependência química. Então, Padre Léo, que é meu amigo no céu, né, desde então me apresentou este mundo, que é a minha segunda especialidade. Mas hoje no consultório eu atendo pessoas com dificuldade nessa emoção, né? Como também na depressão, que depois a gente vai conversar um pouquinho ali das diferenças, né? E é isso, assim, eu lembro, porque eu sou estudante de psicologia também. Então,
eu lembro de uma fala, assim, ó, do meu ensino médio. Nunca vou esquecer isso, assim. O meu professor de matemática falou uma coisa assim, as profissões do futuro. Quem quer ter um emprego garantido no futuro, siga uma das engenharias. Vai para a área das exatas. Essa é a profissão do futuro. Hoje, isso eu ouvi há 10 anos atrás. Hoje, eu olho para a sociedade em que a gente vive e eu digo assim, ó, de consciência tranquila, a profissão do futuro é aquela que cuida do outro e que cuida principalmente da mentalidade do outro, porque as pessoas estão em surto. O Padre Eduardo tem falado muito durante as missas, assim, eu vejo ele falando no último domingo, ele repetiu: Deus nos pede duas coisas, a santidade e a sanidade, porque as pessoas estão padecendo. E é assim, ó, como a gente vê que as questões emocionais estão afetando fisicamente, e eu vou falar por mim, minha experiência, que é, de fato, a proposta desse programa, uma troca das nossas experiências. Assim, eu tenho diversos problemas de saúde que são gerados emocionalmente. Claro. Eu, né, partilhando particularmente também, né, eu tenho transtorno de ansiedade, faço tratamento de transtorno, já tive depressão, tenho transtorno de ansiedade, faço tratamento, tomo medicação, porque entendo sim, para que eu possa ter uma boa expertise no dia a dia, né, nas minhas atividades rotineiras, eu preciso estar bem. Senão eu não consigo, até mesmo na igreja, até mesmo para Deus. Se eu não estou bem emocionalmente, eu não consigo entregar o melhor. Né? Então, de fato, vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Mas uma pessoa com uma cabeça que não está boa, ela não me entrega algo bom. E eu até vou usar minha colinha aqui, porque são dados que não é eu que estou falando, né? A Organização Mundial da Saúde fala, olha só, o país tem o terceiro pior índice de saúde mental do mundo, nosso país, o Brasil, né? 10% das pessoas com 18 anos ou mais, elas já receberam um diagnóstico de depressão. Tem mais ainda, né? 32% dos brasileiros relatam sentir ansiedade frequentemente. Tem mais, pior ainda, né? 10 milhões de brasileiros têm algum transtorno depressivo, porém, 20% busca tratamento. 25% dos brasileiros usam a medicação para ansiedade ou depressão. 70% dos casos de saúde mental não são tratados adequadamente. Tá vendo a importância da gente conversar? Enfim, são dados não muito legais, né, mas que a Organização Mundial da Saúde já fala sobre isso, ela já reconhece, e daí vem trazer para a gente a importância da gente falar sobre isso, também na igreja. Né? Porque uma coisa que a gente precisa conversar, Renata, é que não é porque a gente está na igreja que a gente não tenha problema de saúde mental. Exatamente, muito pelo contrário. Às vezes, Exatamente. às vezes a gente tem até um pouco a mais, assim, e assim, ó, de fato a diferença é buscar acompanhamento, buscar ajuda. E isso, assim, ó, eu vejo, vou falar daquilo que eu vejo aqui na nossa paróquia. O Padre Eduardo faz isso muito bem, porque ele recebe assim, muitas pessoas com crises de ansiedade, de depressão, pessoas que tentam suicídio e chegam ali para ele, né? E ele sempre direciona assim, olha, o melhor caminho é busca Deus, mas busca ajuda. E eu sempre vejo ele indicando assim profissionais para ajudarem nesse aspecto, assim. E como, de fato, a nossa sociedade padece, né? Como o Brasil tem sofrido, assim, né? Eu digo, é o mal do século, porque a ansiedade é isso, assim. E agora com o filme Divertidamente 2, não sei se tu já assistiu. Já assisti. Eu fui assim, né? Saiu, eu já estava lá. E eu vi assim, como nas mídias sociais a gente vê, brincadeirinha, que ansiedade, bem carinha de maluquinha, assim, tal. E a gente viu muito disso, assim, mas é uma coisa que, quando tu começa a olhar o filme com um olhar assim um pouco mais profissional e tu vê assim, meu Deus, é isso. E eu fui assistir o filme, eu vou dar algum spoiler aqui, mas eu fui me identificando muito, assim, e eu estava conversando com o Eduardo, a gente estava debatendo uma situação, e eu falei para ele assim, amor, eu sou uma pessoa que eu vou ver todas as opções negativas que pode acontecer para tentar resolver, para não chegar lá e dar Eu parei a frase no meio e falei, meu Deus, olha a ansiedade, é exatamente o que acontece no filme. Olha quantos cenários negativos possíveis eu estou dando, que podem e muito provavelmente nem vão acontecer. Eu disse, nossa, olha só. E eu fiquei pensando assim, ó, a preocupação que eu tinha antes, a ansiedade que eu sofria quando criança, isso há 20 anos atrás,
Era o quê? Nossa, tem um passeio da escola. Ai, aquela noite eu não dormia porque eu estava ansiosa para aquilo. Mas era aquela ansiedade natural do ser humano. Agora, hoje, assim, ó, olha como nós estamos, de fato, padecendo, né? Tudo se torna motivo de a gente fazer uma grande conspiração negativa, não dormir preocupada, pensando em diversos cenários que muito provavelmente, de fato, não acontecerão. E aí, hoje, eu penso muito assim, eu falo, Senhor, eu trato, né? Então, há mais de 5 anos, eu tenho acompanhamento psicológico com a minha psicóloga Karine. Muito obrigada. Ai, que bom. Muito obrigada pela força. Eu sempre digo assim, existe uma Renata antes da Karine e uma Renata depois. Então, de fato, a ajuda faz total diferença. Seja ela com acompanhamento terapêutico ou com medicação. Cada caso é um caso e precisa ser avaliado como tal, né? Mas como, de fato, procurar ajuda faz diferença. É que assim, né, Renata, vamos lá, vamos falar sobre a ansiedade, né? A ansiedade, ela é uma emoção natural. Então, o filme, eu vou dar spoiler, tá? Quem não assistiu ainda, busque assistir depois deste podcast, porque você vai precisar dele, né? As emoções primitivas são aquelas, né? Alegria, tristeza, enfim, vem ali. E daí vem a ansiedade, que ela é uma emoção um pouco mais complexa, que ela vem, né? E aí, o que acontece? Por que nós estamos adoecendo? Porque existe uma desregulação. Eu não vou trazer nome técnico aqui, mas existe uma desregulação. Eu acredito muito, né? Aí eu vou trazer também a sardinha para o meu lado, dentro da minha abordagem, que os nossos pensamentos, eles constroem as nossas emoções. Cognitivo-comportamental? Exatamente. E aí, a gente tem pensado cada vez mais de forma disfuncional, que é isso que tu falou, né? Vai acontecer uma situação onde a gente pensa milhões de coisas que são erradas. E claro, se a gente for olhar, esses pensamentos não vêm do nada, né? Ele vem também de algo que a gente acredita sobre a gente, sobre o mundo, sobre as pessoas. E aí a gente vai pensando de cada vez mais errado, né? E aí vai soltando emoções, vai soltando também sensações no nosso corpo, né? Que aí vem a dificuldade que as pessoas às vezes têm de respirar, que vem a sudorese, que vem a dor de cabeça, assim, que vem tudo a questão psicossomática do nosso corpo, né? Então, onde a gente precisa atuar? Nesses pensamentos, que é isso, né? Que foi o que Jesus fez com Marta. Lembra, né? Lá naquela passagem de Lucas, que Jesus foi lá e Marta estava desesperada arrumando a casa, e Maria tinha uma capacidade gigante. A Maria não era ansiosa, né? Porque se ela fosse ansiosa, ela não teria gerado Jesus, né? Podia começar por ali. Ela já ia pensar que o filho dela ia morrer na primeira vez que ele saísse de casa, né? E Marta estava desesperada. O que ele falou para Marta? Calma, Marta. Por que tu estás ansiosa? Uma coisa de cada vez. Né? Marta sofria de transtorno de ansiedade, com certeza, e Jesus já vinha nos lembrar isso, respira fundo. Né? Se ele fosse psicólogo lá, que ele era um pouquinho também, né? Mas se ele tivesse lá como psicólogo, ele falava, respira, calma, primeiras coisas mais importantes, depois vem o resto. Porque depois a gente vai ver, né, um ansioso, ele tem essa questão da catástrofe que a gente vive falando, né? Que vai dar tudo errado, que não vai dar certo. E aí, vamos lá, uma outra dificuldade da população, o imediatismo. A gente quer tudo pra ontem. Tudo. Eu sei porque eu sei algo também. que eu preciso muito me policiar disso, assim. Uhum. Eu quero sempre no meu tempo, né? Exatamente. E aí entra mais uma vez aquilo que Deus diz. É no tempo que precisa acontecer. Exatamente, Né? exatamente. Cada coisa tem o seu tempo. E aí, vamos trazer agora para a questão feminina, né? A mulher, dentro do índice todo ali, diz que 10% disso tudo vem dentro da mulher, né? Eu acho que vem mais até. Porque eu acho que às vezes a mulher, você acabou de falar da menina que participa contigo, né? Olha aí, houve um imprevisto no dia dela, é mãe. Precisou o quê? Com certeza ela teve que reorganizar a vida dela hoje e de forma muito rápida. Né? Porque a gente não desfavorecendo os homens, né? Não é isso, mas porque eu acredito que cada um tem o seu papel, né? Tem se falado muito sobre isso da feminilidade, da masculinidade, o quanto isso é importante, né? Então, a mulher, às vezes, ela não tem nem tempo de pensar dentro da saúde mental dela. Ela tá tão envolvida com os filhos, com a família, que ela nem consegue olhar para ela. Agora há pouco eu fui no médico com a minha mãe, e aí o médico falou lá, um problema ortopédico dela, que é resultado de anos cuidando da gente. É um resultado de anos. É um acúmulo de coisas, né? Exatamente. Porque daí é a casa, é os filhos, é o marido. Para aquelas que trabalham fora, é o emprego fora. Ainda tem as que trabalham fora, tem o filho, o marido, estudam. Então, assim, é um acúmulo de coisas. E isso é preocupante. Exatamente. Porque chega um momento em que a gente precisa dizer assim, ó, tá, e agora? E eu? Eu cuido de todo mundo. E quem cuida de mim? Uhum. Então, assim, esse olhar introspectivo, assim, de olhar para si é importante.
de dizer assim, ó, não, calma, talvez aqui eu esteja me perdendo. Claro. Deixa eu voltar. Porque se eu não estou bem... E eu estou lendo um livro de uma médica e ela fala sobre isso, assim, que ela percebeu que para que ela bem cuidasse dos seus pacientes, ela precisou olhar para a vida dela, porque ela deu um start assim, caraca, a minha vida está toda atribulada, eu estou com dívidas, eu estou exausta, eu estou com um acúmulo de trabalho. Como é que eu vou cuidar bem de alguém nessas condições, se eu não estou bem? Então, assim, foi quando ela deu esse start, falou, não, calma, deixa eu me cuidar, deixa eu estar bem, porque daí eu vou conseguir fazer o restante bem também. E às vezes falta esse start pra gente. Assim, E tem uma outra questão, né, Renata? A nossa questão hormonal, né? Não vou entrar aqui em nomes técnicos, mas nós, mulheres, nós temos muito essa discrepância, muitas vezes, dos nossos hormônios, né? Então, não somos perfeitas, né? Deus nos criou tão perfeitas que ele até, isso tudo ele regulou dentro da gente. Mas existe, sim, né, essa questão hormonal que pega muito na questão da ansiedade, falando sobre a depressão, né, que é um transtorno que traz a questão da melancolia, da tristeza. De novo, através de uma emoção primária, tudo que é vivido de forma intensa é patológico. Então, assim, se livre da ansiedade. Não, não existe isso. Se livre da tristeza. Não, não existe. Tá aí outro mal do século, né? Que a gente não quer sentir as coisas. E nós precisamos sentir. Sentir tristeza, sentir ansiedade, sentir alegria, sentir frustração. Até é questão de sobrevivência, essas emoções Exatamente. também. Né? E aí, falando sobre a depressão, né, a questão hormonal pega muito. Tanto quando eu recebo uma paciente no meu consultório, eu sempre falo para as meninas assim, olha, eu vou aqui, nós vamos trabalhar certas questões, mas eu preciso que você faça um hemograma, eu preciso que você faça ver como estão suas vitaminas, eu preciso que você vê como é que tá aí os hormônios, eu preciso que você vê isso. Eu mesma, né, teve um período da minha vida que eu fiquei, na fase assim, eu fiquei muito deprimida. E aí eu falei, meu Deus, mas não tá acontecendo nada, né? Da onde que tá vindo isso? Será que eu não tô bem? E aí eu fui num psiquiatra amigo meu e ele falou, Samantha, antes de eu te medicar, eu quero que tu faça o exame da vitamina B12 e tal. Eu fiz, tava lá embaixo. Eu tava depressiva. Falei, putz, cara, e agora? Ele falou, agora vamos tomar a vitamina B12. Logo eu melhorei. Então, olha como as questões fisiológicas. Mas, de novo, quem de nós, mulheres, né, vamos no médico quando nós precisamos ir? Se eu falei esses dias para uma colega psicóloga, eu falei, olha, se eu tivesse escolhido a psicologia infantil, eu era mais rica. Eu era rica, né? Porque, o quê? O pai paga pro filho, a mãe paga pro filho, mas não paga para ela. É verdade. Né? É muito a mãe real. cuida do esposo, a mãe cuida do filho, mas para ela pode ser depois. Não tem problema. Né? Nós temos essa questão do cuidar do outro, mas precisamos tomar muito cuidado em relação a isso. Porque, como você falou, né? Quando a gente não tá bem, como que a gente vai cuidar de alguém? Como que a gente vai falar para um filho ir no médico se a gente não vai? Não, e a gente acaba mesmo se perdendo nisso, assim. Isso. E olha que eu nem tenho filhos, mas eu vejo por mim, assim. Às vezes, quando eu percebo, eu falo, meu Deus, sabe, se eu estou cuidando de tanta coisa, estou fazendo tanta coisa, estou envolvida em tantas coisas, e volta, sabe, assim, respira. E aí eu acho que isso vem, para nós, é a diferença de quem está numa caminhada com Deus. Porque quando tu estás vivendo esse momento, tu consegue dizer assim, ó, tá bom, Senhor, volta aqui, olha para mim agora, vamos cuidar de mim aqui. E rezar, e viver aquele momento, e se entregar ali para Deus, e dizer, não, tá bom, agora eu vou cuidar de mim. Vamos ver o que eu preciso fazer, Deus, vamos comigo. É porque a espiritualidade traz essa capacidade da confiança, né? Nós precisamos aprender a confiar mais. E isso, né, vem trazer também a capacidade da resiliência. Que o que é? A gente saber lidar com as adversidades do dia a dia. Esses dias eu conversando com uma pessoa, eu falava assim, nossa, o senhor não me falou que ia ser fácil. Porque às vezes a gente passa uns perrengues na vida que eu falo, meu Deus, de algum lugar tu estás vendo isso, né? E a vida não é fácil. Né? A gente tem que tomar cuidado essa apresentação até para a próxima geração, né? Eu vejo que às vezes alguns pais eles pecam no sentido de a vida ser fácil, mas a vida não é fácil, a vida é difícil. Mas nós precisamos entender que existe alguém acima de nós que está cuidando de tudo. Que não tem o porquê da gente se apressar. Difícil entender isso? É difícil, eu falo isso para mim também, é muito difícil. Né? Mas nós precisamos desenvolver, porque a confiança ela precisa ser desenvolvida, né? Dar um passo no escuro mesmo. E isso é para a vida. Né? Amanhã eu tenho algo para fazer. Pô, que massa, amanhã eu tenho algo para fazer. Eu posso criar 1001 possibilidades na minha mente. Né? Tá tudo certo, eu posso criar. Mas será que eu não estou sofrendo por antecedência, né? Eu sempre pergunto para os pacientes assim, tá, olha só, tá me dizendo que isso vai acontecer, né?
A gente vai ver a evidência concreta daquilo, às vezes não tem evidência nenhuma que aquilo vai acontecer. Eu falo, tá, mas olha só, me fala, me diz alguma coisa aí que tu tem uma prova de que isso vai acontecer, que te dá. Porque às vezes tem. Não, não tem. É uma. Essa semana uma paciente que botou eu num meme lá de paranoias. É uma paranoia que a gente cria. E que às vezes vem do nosso mundo, o nosso medo da vida. E como a gente cria, né? Cria. Mas, de novo, né? Eu também não quero trazer a questão da culpa, sabe, Renata? Porque isso é como um aviso para as mulheres, né? Não como uma culpa. É porque a gente foi ensinada assim. Desde pequenininha, a gente cuida. Pode perceber. Agora, os homens que não me escutem, né? Enfim. Mas eu trabalho com a dependência química, né? Tanto feminina quanto masculina. Mas atualmente eu atendo homens, já atendi mulheres. Mas atender homem é muito. E meu público no consultório geralmente é homem, assim. E eu acho muito mais fácil atender homem. Por quê? Porque o homem obedece. Ai, ai, os homens que estão nos assistindo não fiquem bravos. Mas o homem obedece, né? Tu fala uma coisa pra ele, pode ser que ele dá uma renadinha ali, mas ele vai fazer. Né? Porque desde a infância dele, ele cresceu obedecendo uma mãe, na grande maioria das vezes, né? Exceto algumas situações especiais. Então ele tá acostumado a obedecer, né? A mulher, a gente é um pouco mais resistente nas coisas. A mulher é territorialista, né? Tipo assim, tu organizou aqui desse jeito. Se eu vim aqui tirar isso aqui, tu vai ficar brava? Bota duas mulheres morar na mesma casa. Dá problema. Por que a mãe e filha às vezes têm problema? Nós somos territorialistas, né? Então, muitas vezes, a mulher, ela resiste mais em buscar ajuda. Ela resiste mais em aceitar aquela ajuda. Por quê? Eu cuido. Né? Do meu jeito sempre deu certo, eu fui ensinada assim desde criança. O homem, às vezes, ele tem vergonha de buscar ajuda, né? Porque tem a questão da masculinidade, dessa questão de ser forte. E como se buscar ajuda fosse um homem frágil. E todos nós somos frágeis, né? Não existe sexo frágil para mim. Todos nós somos frágeis. Não existe, a mulher é frágil. Aguenta Não. coisas, né, que homens não conseguem nem mensurar. Não, né? Tem uma questão, sim, hormonal, corporal. Isso a gente precisa reconhecer que cada um vem. O Senhor foi tão perfeito que ele criou cada um para sua função, né? O homem tem uma estrutura óssea, uma estrutura corporal diferente da nossa, que ele tem resistências diferentes da nossa, né? A mulher tem outra função, mas vai aguentar uma dor de parto, né? Vai aguentar aí certas coisas que a gente vive na vida, criar um filho, não só a maternidade, né? Mas muito além da maternidade, de situações que a gente leva nas nossas costas. Eu gosto muito, né? Eu estava lendo um livro há pouco tempo falando sobre a feminilidade que fala onde nós somos o apoio para esse homem, né? Nós somos, esses dias um padre, amigo meu, padre Judá, vou até citar o nome dele, ele estava conversando que ele falava, né? Estava me explicando lá, ele falou que Adão e Eva, né? Ele falava do significado em hebraico, que ele dizia que a Eva ela é a auxiliar, né, deste homem. Nós viemos para auxiliar, nós viemos para estar do lado. Então, ou seja, nós somos a cabeça pensante. E pensar cansa. E como cansa? Cansa. Pensar leva tempo. Quantas de nós não fomos dormir com a cabeça no travesseiro pensando como que vai ser o dia de amanhã? Quantas de nós, nossa família está passando por um problema que a gente está ali, ó, com o terço na mão, intercedendo por essa família? Quantas de nós não fomos cobradas que, além de tudo isso, a gente precisa ter uma boa desenvoltura aí fora de casa? Não é mesmo? Mães, esposas, filhas, madrinhas, tias, trabalhadoras. Ao longo da vida, a mulher ela foi agregando funções, a gente não foi retirando. E aí hoje sofre com um acúmulo. Isso mesmo. Por isso, Renata, é importante a gente também, né? Muitas mulheres, quando escutam, elas não gostam disso. Mas nós precisamos reconhecer o nosso lugar. Né? Para que a gente está aqui nessa terra? Nós precisamos reconhecer isso. Nesse final de semana, lá numa das pregações, né, o Frei Gilson falava muito sobre isso, assim. Vou falar uma outra questão, né? A mulher está no mercado de trabalho, ela está trabalhando, ela traz sustento para sua família, é ótimo. Mas será que esse é o principal? Será que essa é a minha principal função como mulher dentro da minha casa? Né? Sim, eu tenho que auxiliar meu esposo, eu tenho que estar do lado, mas qual é a minha função de esposa, de mãe? Qual é o meu lugar? Porque é isso que gera o acúmulo. Porque daqui a pouco eu me coloco numa situação onde eu sou principal responsável por aquele lar em tudo. E nós precisamos dividir mais. Nós precisamos tirar essa armadura de dentro da gente que a gente consegue tudo. Que a gente não consegue, a gente adoece também. E como é cansativo carregar um fardo que não é teu. Muito, muito cansativo. É extremamente exaustivo. Muito cansativo. Assim. Eu vejo no consultório, sabe? Eu pego muitas mulheres assim que estão em posições que não são delas. Isso não só dentro do casamento, mas às vezes dentro das relações familiares, né? Tá em posição. Esses dias eu explicava para um paciente, né?
tu és casada com a tua mãe. Né? Tu vive uma função de esposo para tua mãe. Deixa tua mãe viver o casamento com teu pai, sai fora dessa situação. Olha só, em tantos papéis que a gente se coloca, né? E aí como a gente não vai adoecer? Não, uma sociedade adoecida vai gerar pessoas adoecidas nesse sentido também, de não saberem de fato seu lugar. E é o que vai gerar muitos problemas. É o que vai gerar crises de ansiedade, crises de pânico, crises depressivas, porque a gente se perde naquilo que é nosso. Eu vou falar de novo daquilo que eu vivo. Por muito tempo, eu precisei cumprir um papel que não era meu. Eu precisei cumprir um papel em relação ao meu irmão, à minha mãe, à minha avó, um papel que não deveria ser meu. Não na idade em que eu estava, não nas circunstâncias em que eu estava. Então, eu sempre precisei ser muito independente, cuidar muito das minhas coisas. Eu saí de casa aos 16 anos, sabe? Assim, eu trabalhava desde os 12. Então, tudo assim, acúmulo de funções. Então, a gente vai... Hoje, assim, eu consegui cortar. A minha psicóloga dizia muito assim, corta o cordão umbilical. Corta o cordão umbilical. Tu não é mãe da tua mãe, tu não é mãe do teu irmão. Tu precisa se colocar na tua posição de irmã, de filha, para que tu consiga viver bem essa posição que te cabe. Então, hoje, assim, e aí foi muita terapia, né? Muita terapia para conseguir assim, entender de fato quem eu preciso ser dentro da minha família, para que eu consiga desenvolver um bom relacionamento com o meu marido e que eu saiba o meu lugar dentro da minha casa. Então, assim, precisei cortar certos cordões, assim, para que a gente conseguisse ter um bom relacionamento. Porque aí vivia sempre em pé de guerra. Era uma pessoa que não deveria estar naquela posição, assumindo obrigatoriamente aquilo. E aí era exaustivo. Gerava ansiedade, gerava transtorno dentro da família. Então, assumir o seu lugar é muito importante. E assim, né, uma outra questão que eu quero levantar é que não existe problema nenhum, né, ser cristão, estar dentro da igreja e buscar um tratamento. Às vezes eu vejo graças a Deus, a nossa geração, uma geração mais aberta ao tratamento, né? Mas às vezes eu vejo tantas pessoas adoecidas e, não, né, eu vou rezar que passa. Passa sim. Passa, te traz acalento, te traz confiança, mas não trata. Né? O Senhor, ele foi muito bondoso quando ele botou grandes profissionais aí pela vida, né? Eu considero que a minha profissão foi o dom dado por Deus. Em um certo momento da minha vida, eu pedi para o Senhor pela minha profissão, né? Eu sempre falo assim, não fui eu que escolhi. Não, eu não escolhi nada. Né? Eu pedi para o Senhor essa profissão, né? Foi um dom dado de Deus. Eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa. Eu não consigo me imaginar estudando sobre outra coisa. Foi o Senhor que colocou. E tem tantos profissionais aí que às vezes nem cristãos são, mas foi o Senhor que colocou aquele dom naquela pessoa, né? Então, não existe problema nenhum em buscar um profissional. A gente precisa cada vez mais falar sobre a importância. Porque é coisa de louco, porque tomar medicação eu não aceito. Quanta gente resistente à medicação. Gente, a medicação, ela nada mais é do que uma substância que o teu corpo precisa. Né? A gente não está tomando medicação porque está tomando. Não, o teu corpo precisa daquela substância. É como, sei lá, você machucou e botou um metiolate ali. Você precisa daquela medicação ali naquele momento, né? Então, assim, a igreja é bom, a espiritualidade é bom, Deus é maravilhoso. Graças a Deus a gente tem tudo isso. Mas o Senhor, muito bondoso, ele colocou algumas outras possibilidades pra gente. Né? Não existe vergonha. Né? Eu já vi pessoas com vergonha de falar que, olha, eu converso muito com alguns padres e eles mesmos me falam, Samantha, eu não sei o que seria de mim se eu não fizesse um processo psicoterapêutico. E ele deixa de ser um bom padre? Não. Muito pelo contrário, ele entrega ainda melhor. Porque o humano dele está organizado, né? Então, vamos desconstruir aquela ideia de imagem perfeita, né? Santa Teresinha do Menino Jesus, ela tinha, sim, transtorno depressivo, ela tinha transtorno de personalidade, e ela mesma falava sobre isso. Ela mesma trazia essa discussão. Claro, na época dela não tinha tantos terapeutas como tem hoje, né? Mas ela trazia essa discussão de cuidar dela. Não, e assim, às vezes a gente fica esperando um grande milagre, um milagre extraordinário. Deus vai me curar. E Deus cura. Claro. Deus é o Deus do impossível. Claro. É a esse Deus que a gente serve. Mas muitas vezes ele escolhe, não porque ele precisa, mas porque ele quer fazer uso dos seus bons filhos que ele preparou para isso, para gerar aquele milagre. Então, assim, por que não buscar a terapia
como um pedido de Deus. Foi Ele que preparou aquilo ali. Eu acredito piamente assim, que todo conhecimento que nós humanos temos vem dele. Exatamente. E vem. Exatamente. Então, assim, se ele despertou isso em dado momento da humanidade, ele viu que nós precisaríamos disso, porque não usufruir de algo que foi ele que nos deu, né? Sim, eu faço direção espiritual, vou expor ela aqui, né, com a Madre Rosa, da Adoradoras da Misericórdia. Fantástica. Muito obrigada. Me acompanha aí nas minhas questões espirituais. E ela sempre fala assim pra mim, e eu acho bem engraçado, né, que a Madre vive me encaminhando paciente. Daí ela fala, Samantha, não consigo tratar na direção espiritual se a pessoa não estiver bem humanamente. Não dá. E aí eu venho, às vezes as pessoas vêm da Madre e me falam assim, ó, a Madre falou como obediência eu preciso estar aqui. Né? Olha só, obediência, eu estou obedecendo o pedido da minha diretora espiritual. Então, assim, quem somos nós para dizer, né, que eu sou menos cristã se eu buscar um tratamento? Para mim, assim, claro, para algumas pessoas a crença, onde foi criado, às vezes a idade, né? Mas nós precisamos desconstruir isso. Quer ser uma boa mãe, quer ser um bom pai, quer ser um bom profissional, quer ser bom servo de Deus, vai buscar o seu tratamento. Vai buscar humanamente você estar bem, senão você não vai entregar. Porque assim, não é porque eu venho para a igreja que eu não tenho depressão, que eu não tenho bipolaridade, que eu não tenho ansiedade. Tenho, e eu não sou uma pessoa ruim por isso. A vida está aí, está acontecendo. Né? Nós ainda não estamos no céu. A hora que a gente estiver no céu, que for tudo perfeito, que lá não tem dor, lá não tem nada, queira Deus que lá não tenha transtorno mental e não vai ter. Né? Amém. Por enquanto nós estamos aqui. E o Senhor foi lá e botou. E enquanto estivermos aqui, que a gente faça bom proveito desse tempo, né? Exatamente. Da melhor maneira possível. Exatamente. E para que a gente busque assim, essa tão almejada felicidade que a gente procura viver feliz aqui, nesse tempo que nos foi concedido aqui, que a gente faça isso da melhor maneira possível, tanto para a gente como para aqueles que nos cercam, né? Exatamente. Lembrando que assim, né, o Senhor, quando ele escolheu as pessoas, né, ele escolheu os apóstolos, era tudo meio maluco, né? Então, se a gente for olhar para cada um deles, eu acredito muito que cada um deles tinha o seu transtorno mental, né? Então, assim, o Senhor não escolheu os mais saudáveis, né? O Senhor não escolheu. Normalmente a igreja é um lugar de gente maluca. A gente doida, porque a gente é doido para fazer certas coisas, a gente é doido, né? Tu estava me contando agora do teu percurso dos próximos dias, é maluca, né? Não é bem certo. Não dá para ser muito certo seguindo Jesus, não dá. Então, assim, aceita. Se tu estás na igreja, tu estás passando uma certa batalha, o Senhor te deu profissionais, Ele colocou aí na terra para cuidar de ti. Né? Vai atrás, não fique esperando. Eu trabalho com a dependência química, sabe, Renata? E lá eu trabalho muito com os meninos, assim, a questão de o poder superior, ele é uma fonte do tratamento, né? E a gente trabalha sobre a importância do poder superior na minha vida, mas que também tem uma questão que o Senhor faz, né, deu pra gente que é maravilhosa, que é o livre-arbítrio, né? A gente faz o que a gente quiser. O Senhor é tão bondoso que Ele deu a liberdade da gente fazer o que a gente quiser. Quer tomar medicação? Toma. Quer ir na terapia? Vai. Não quer ir? Não vai. Quer buscar isso? Vai. Não quer ir? Não vai. Né? Faz o que tu quer. O Senhor é tão bondoso que Ele nos dá a liberdade. Então, assim, a gente tem a liberdade de escolher ou não escolher. Ele não vai nos obrigar a nada. Quer tua cura? Vai atrás dela. Vai atrás dela. Na psicologia, a gente não trabalha com a palavra cura, a gente trabalha com a palavra de remissão de sintoma. Eu já vi muitos pacientes no meu consultório e não senti mais nada. Por muitos anos. Pro resto da vida. Eu tenho paciente minha, nada. Não sentiu. Por quê? Buscou o humano, buscou a espiritualidade, buscou o físico. Tá aqui. Mental, espiritual e físico. Os 3 pilares para que a gente consiga viver. Exatamente. Né? Não só bem fisicamente, de maneira saudável, mas assim, ó, com aquilo que o Padre Eduardo tem pedido. Com santidade e com sanidade. Exatamente. Quanta gente aí, né, com o corpo, com o físico, todo descuidado, não cuida da alimentação, não cuida do que coloca para dentro do seu corpo. Eu não estou falando aqui de um corpo perfeito, não estou falando disso, Renata, mas estou falando desse templo maravilhoso que o Senhor deu pra gente. Tão lindo, tão perfeito o nosso corpo, tão maravilhoso. E a gente não cuida. Fala isso pra mim também, só comi bobiça nos últimos dias. Daí depois a gente já tô aqui dizendo, é o Senhor falando comigo, quer ver? Depois a gente fala, Senhor, por que tu colocou essa doença em mim, né? Porque, ai meu Deus, eu desenvolvi hipotireoidismo, né? Falei, Senhor, por que eu tenho que tomar esse remédio todo dia? Eu não cuidei do meu corpo nos últimos tempos. Como que eu quero? Trabalhei 36 horas por dia. Como que eu quero estar bem? Não vou estar. Né? Aí eu vou lá falar pra Deus, ai, Senhor, por que me abandonastes? Eu imagino que ele olhava assim e falou assim, ai, Samantha, deu, né, querida? Não cuidasse. É uma consequência. E muitas vezes até hipocrisia nossa, né? Exatamente. De esperar que
a gente fica nessa espera do milagre e não se movimenta. Eu ainda conversava com quem acho que foi com a minha sogra, até eu estava conversando a respeito disso assim com ela. As pessoas que tu vê os grandes milagres da Bíblia, lembrei, foi do testemunho da Daiane e do Serginho nesse último sábado, que eles falaram sobre isso aqui na igreja, que os grandes milagres que tu pega assim da Bíblia, de Jesus fazendo, são pessoas que precisaram se movimentar muito para viver aquele milagre. Ou porque Jesus dizia, sabe, fez ali, cuspiu sobre a lama, colocou nos olhos e agora tu vai lá no tanque se lavar. Sabe, essas pessoas sempre precisavam haver um movimento, essa cura. E é isso que Deus pede. Queres o teu milagre? Te movimenta. Faz algo. Eu estou aqui pronto a te dar esse milagre, mas eu preciso saber que desse milagre vai vir um fruto. Então, te movimenta para eu ver isso. Falta, às vezes, a nossa parte de buscar isso, né? Sim, é isso, né? É consequência. As escolhas que eu faço têm consequências. E aí a gente não pode culpar Deus, a gente não pode culpar nem o Satanás por certas coisas. Né? Tem gente que não vai gostar do que eu tô falando, né? Mas não pode culpar nem ele por certas coisas. São escolhas nossas. A gente está fazendo. A gente está sendo imprudente com a gente. Né? Então, assim, a saúde mental é algo que tem que cuidar. Ponto. A gente adoece. Como qualquer pessoa, a gente adoece. A gente fica triste, a gente fica feliz, a gente sente ansiedade. Né? A depressão é algo simples? Não é simples, né, Renata? E daí vem uma outra questão do povo da igreja. Julgar quem não está bem. É falta de Deus. Essa frase, como dói. Para quem já viveu isso, ou para quem acompanhou alguém que passa pela depressão, gente, dizer é falta de Deus é muita falta de amor com o próximo, né? Eu acho, assim, é muita falta de amor com Recentemente eu estava conversando com o padre Judá, estava falando sobre os casos de suicídio entre os próprios padres, né? Nós vivemos num estado que acontece muito. A síndrome de Burnout, né, que é pelo excesso de trabalho que eles vivem, né? E de fato a vida deles é cansativa. E quando eles adoecem, quem somos nós para falar que falta Deus na vida dele? Né? Quando um colega nosso lá de uma pastoral nossa adoece, quem somos nós para falar a falta de Deus? Não é falta de Deus. E nunca vai ser falta de Deus. Por alguma questão da vida daquela pessoa, porque aquela pessoa desenvolveu a depressão. E ponto. As mulheres, por alguma questão, por exemplo, a depressão pós-parto, como que eu posso dizer que aquela mulher, após receber aquele filho, teve falta de Deus? Se o milagre da vida aconteceu? Falta de Deus é a gente que está falando isso. Verdade, é bem isso mesmo. Assim, falta de Deus é a população que está falando isso. Não existe falta de Deus para transtorno mental. Pessoas muito religiosas podem desenvolver, porque a vida está aí, ela está acontecendo. Então, o primeiro passo é não julgar. Não sabe o que fazer? Tem alguém passando, tá com depressão, enfim, tá com algum transtorno? Primeira coisa, não julga. Acolhe. Não sei o que responder, Samanta. Não responde nada, fica só do lado. Fala, pô, se precisar de alguma coisa, se quiser me ligar de madrugada, se quiser conversar, eu tô aqui. Ponto, já começa por aí. Segunda coisa, se coloca à disposição. Quer que eu ligue? Quer que eu marque com um psicólogo? Se não tem condições, vamos atrás de alguém que possa te atender por um valor social. As paróquias estão aí, às vezes fazem esse... Não estou falando que tem que pagar, tá? Os padres me matam, não tem que pagar, porque coitado da paróquia, tem que pagar tudo se deixar, né? Não, para fazer esse encaminhamento, às vezes tem um profissional que faz um atendimento mais barato. Segundo ponto é esse. Mas se começar com julgamento, sem julgamento já está ótimo. Já é meio caminho andado, né? Meio caminho andado, inclusive na ajuda ao outro. Claro. E como tem frases que são, às vezes, ditas inconscientemente e prejudicam mais. Machuca, né? Machuca. Mais ainda. Eu sempre falo assim, né? Esse dia eu estava comentando com uma pessoa, a vida já não dá fácil. Né? Todos nós temos os nossos dilemas pessoais, que muitas vezes a gente nem abre para os nossos colegas. Às vezes a gente está passando situações muito pessoais que a gente não fala para ninguém. Mas todos nós, dentro da nossa casa, temos as nossas lutas familiares. Tem o pai alcoólatra, tem o tio que usa droga, tem a mãe que tem depressão. Todos nós, Renata, sempre tem. Né? Tem um irmão que só incomoda, tem um outro que não sei o que. Tem. Toda a família brasileira tem. Né? Então, a gente já está tentando viver, que tá difícil. Né? Aí tu sai de casa para piorar o dia de alguém? Para fazer um comentário desse? Nem combina com aquilo que Jesus nos pede, né? Exatamente. Nem combina. Para nós que vivemos na igreja, nem combina. É ser o quê? É ser o apoio dele. É o apoio para o outro, de dizer assim,
Se precisar, eu tô aqui. É. A minha vida também tá um caco. Eu também sou um caco, mas eu tô aqui naquilo que eu puder, naquilo que até onde a minha limitação vai, eu estou disponível. Às vezes é só isso. Esse final de semana, até quando eu tava lá na Canção Nova, eu fui comer, né? Eu fui nos restaurantes ali comer. E aí eu vi que o lanche demorou. Daí veio uma senhora buscar e falou pra atendente: "Oh, mas que demora!" E brigou com a atendente, né? Daí eu olhei assim, daí eu pensei, talvez ela não esteja um dia bom, mas daí a atendente respondeu mais brava ainda. Daí eu fiquei observando a briga das duas, né? Daí a mulher falou: "Por isso que tá na igreja?" Falou assim pra ela, né? Daí eu fiquei pensando: meu Deus, as duas não entenderam nada, né? Não tô entendendo nada, porque a vida não tá fácil pra nenhuma das duas. Uma tá ali com fome esperando, a outra tá trabalhando aquela, tinha um monte de gente pra comer. Por que a gente não facilita, né? Tá demorando, tô com fome, tá, mas eu vou fazer o quê? Reclamar melhora? Não melhora, Não vai agilizar mais, né? não Muito, vai. às vezes, muito pelo contrário. Vai piorar. O Padre Eduardo sempre tem uma coisa que ele me ensinou há muitos anos atrás. Até esses dias eu conversei com ele a respeito disso novamente. Eu disse: Padre, quando o senhor falou isso para mim, mudou a minha vida, a minha perspectiva na hora de uma ação do outro e de eu ter a minha reação. Que é o quê? Na maioria das vezes, quando o outro tem uma ação negativa ou agressiva, e tu está em uma posição de que tu não fez nada, na maioria das vezes, o problema não é contigo. Às vezes ele só está incomodado com algo. Às vezes algo em ti despertou um gatilho nele. Então pode ser inúmeras situações, mas na maioria das vezes não foi algo que tu fez diretamente. Então na hora de tu reagir, se ele vem e te dá um tapa e tu já revida com outro tapa, vai ficar os dois se estapeando e ninguém vai resolver nada. Então assim, às vezes é parar e pensar: acho que ele não está no dia bom. Acho que ele não está legal. Então, vamos lá, o que está acontecendo? Né? Respirar, tratar aquela situação com serenidade, com resiliência, como tu falou. Saber lidar com aquele momento, com aquela situação frágil, delicada, que às vezes o outro está apresentando para ti de uma maneira agressiva, é também um autocuidado. Porque se a gente começa, eu tenho por mim, né? Eu tenho muito isso de tomar as dores, assim. O outro foi agressivo comigo, já penso, já fiz qualquer coisa para essa pessoa e já tô. E às vezes, não, calma, às vezes ele só não está no dia bom, senão a gente também se fere, assim, né? E não é sobre a gente, é sobre o outro, né? Eu gosto bastante de pensar sobre isso. Em alguma situação eu penso, cara, é sobre mim, é sobre o outro. A reação é muito sobre o outro. É o jeito que o outro olha a vida, né? O outro tá olhando a vida dessa forma, o outro não tá num dia bom, tá vendo que a vida não tá bonita naquele dia e reagiu daquele jeito. Né? Então, eu gosto muito de olhar também dessa forma, sabe? Até para enxergar e suavizar as coisas, né? Porque às vezes as coisas... De novo, vou repetir, a vida já não tá fácil. E a gente pode facilitar um pouquinho mais, né? O dia a dia já não tá fácil, tá pesado, tá todo mundo tentando lutar, tá todo mundo com seus problemas que ninguém conta para ninguém, porque às vezes tem vergonha de contar e tá tudo bem. Então, a gente pode facilitar a vida do outro. Vamos ser Cristo na vida do outro. Exatamente. Né? Era esse o papel dele. Não de passar a mão na cabeça, mas de ser um apoio. Quando ele pede, né? Ama ao próximo, como a ti mesmo, é sobre isso que ele está falando. Né? Escolher a melhor parte e ser para o outro aquilo que Deus é para a gente muitas vezes, né? Aquele consolo, aquele afago. Eu lembrei agora de um vídeo que viralizou aí na internet. Eu não vou saber dizer o nome do padre. Era um padre bem velhinho até, que ele falava assim: veio aqui na igreja e falou: tô com depressão. Daí ele perguntou: dorme bem? Come bem? Faz atividade física? Faz isso, faz aquilo, né? Daí a pessoa fala que não faz. Ele fala: mas como que não vai estar doente? Então, assim, é uma consequência das nossas escolhas, né, Renata? Claro, eu não estou falando que quem faz tudo isso não tem depressão. Não, de novo, depressão é um transtorno que a gente pode, ele é multifatorial, a gente pode desenvolver ele por diversos fatores, né? Mas que a gente precisa ter prudência com a nossa vida. Precisa cuidar do nosso corpo, né? Deixar de lado aí o julgamento, o preconceito, os tratamentos estão aí, as medicações estão aí, às vezes não é para o resto da vida, né? Às vezes é um determinado tempo que você vai retirar a medicação. Eu já tomei 3 remédios por dia, hoje tomo a cada 2, 3 dias, tomo 1. Né? Tô fazendo o desmame da medicação da ansiedade. Se vou precisar voltar a tomar algum dia, talvez vou precisar e tá tudo certo. E assim, o autoconhecimento também faz total diferença.
Porque tu consegue identificar aquilo que são gatilhos para ti. Se aquilo que eu estou vivendo naquele momento é uma situação pontual, é gerada por algo que aconteceu na minha vida, eu vou falar por mim, assim, porque foi algo que eu precisei muito desenvolver. Eu tenho psoríase. Então, a psoríase, ela é uma doença totalmente, ela é uma mutação genética, mas ela é totalmente ligada à questão emocional. Então, se eu não estou bem emocionalmente, com certeza a minha psoríase não vai estar bem. E como ela é bastante agressiva, eu precisei aprender como funciona a minha cabeça para quando ela ativa ou quando eu consigo controlar ela um pouco melhor. Então, eu sei que, às vezes, eu passo por determinadas situações e eu já sei, passei por isso aqui, essa situação me quebrou, vai piorar. Então, eu já sei, me preparo para aquilo. Como foi o ano passado, quando eu perdi a minha avó. Eu já sabia, eu passei por um processo de luto muito doloroso. Então, foi uma perda assim, muito dolorosa para mim. Entrei assim, num estado, já começando um estado depressivo, na hora eu já falei, vai atacar minha psoríase. E aí vai atacar a psoríase, vai atacar o meu emocional, vai atacar tudo. E vai virar uma grande bola de neve e eu vou me afundar em um buraco em que eu não vou conseguir sair mais. Então, eu falei assim, não, vou procurar a minha psicóloga. Já fui. Então, já busquei e eu falei assim, o que é que eu posso fazer? Porque eu já sei que agora vai começar a aparecer um monte de questões de saúde. E aí fui buscar também já um tratamento um pouco mais específico da minha psoríase. E aí o médico falou assim, Renata, a pessoa com psoríase já tem uma predisposição a ter depressão. Então, todo cuidado é pouco. Então, olha só, às vezes a gente já tem uma predisposição e nem sabe. E isso é uma doença de pele. Quem é que vai ligar uma coisa com a outra, sabe? E é só descobrir, não, então eu preciso de fato me conhecer, saber o que é a minha limitação e me cuidar muito mais. Preciso disso. Então, assim, se conhecer é tudo. É tudo nesse processo, assim, de tu sair de um caso depressivo, de uma crise de ansiedade, tu entender assim, o que é que está ativando isso em mim. Anos atrás eu estava tendo crise de pânico. Quando eu percebi assim, e aí eu fui procurar um psiquiatra e tudo mais, ele falou, tá, vamos entender. Quando é que isso acontece? Eu digo, olha, acontecem situações pela manhã, assim, assim, assim. Tá, mas o que tu faz de manhã? É quando eu acordo que eu vou ir trabalhar. Tá, o que está acontecendo no teu trabalho que está gerando isso? Então, assim, eu falei, caraca, olha só, uma situação lá no trabalho que está desenvolvendo isso em mim. Então, assim, conhecer o que é gatilho para ti. Mas isso a gente só consegue quando a gente tira um tempo para olhar para a gente, né? É de novo, né? Vou repetir aquela passagem de Marta, né, Renata? Marta, Marta, por que estás ansiosa? Né? Olha para as principais coisas, né? A principal coisa, às vezes a gente está correndo, aí o mundo, né? Correndo na casa de um lado para o outro, é roupa, é criança, é atividade na igreja, é marido. Mas o principal, que é nos conhecer, que é nos olhar, a gente não faz. Não, e assim, e às vezes o tratamento, às vezes a pessoa pensa assim, eu já vou no psicólogo e ele já vai me mandar para o psiquiatra, eu já vou ter que tomar remédio e eu já vou ter. E às vezes não é nada disso. Eu tiro pela minha psicóloga, assim, o que ela começou a perceber em mim? Ela também usa abordagem cognitivo-comportamental e funciona super para mim, assim, porque eu sou uma pessoa já naturalmente bastante controladora. Então funciona muito para mim tentar me controlar. Para os ansiosos é ótimo. Maravilhoso. E aí o que acontece? O que ela usava assim muito comigo? Vamos tentar meditar. E aí a pessoa aqui ligadaça no 220 vai meditar como? Vai ficar lá sentadinha assim. Não existe para mim, a minha cabeça é 1000 por hora. Então tá, vamos tentar entender o que é que faz a tua mente dar um pause. O que faz a tua mente assim, descansar, repousar? Porque não é às vezes o repouso físico, mas é o repouso mental. E aí eu comecei a perceber assim, algumas coisas que eu fazia e que eu consigo desligar a minha cabeça. Para mim, funciona muito a leitura. Eu leio muito e eu sempre digo assim, para mim é a minha terapia. Porque quando eu leio, o meu cérebro desliga. Parece assim, pode estar caindo o mundo ao meu redor, eu estou focadaça ali e eu consigo
o meu cérebro consegue relaxar e eu consigo acalmar minha mente. E depois, assim, fecho o livro, eu digo, tá, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. E para outras pessoas vão funcionar outras coisas. Para alguns é atividade física. Por um bom tempo, para mim, era correr. Quando eu saía para correr, eu dizia assim, eu resolvo todos os meus problemas correndo. Porque eu preciso ficar tão concentrada em respirar e em manter o tempo e tudo que eu desligo do problema. Mas para algumas pessoas, vão ser outras coisas. Eu tiro pela minha mãe. A minha mãe, quando ela está muito estressada, ela começa a limpar. E aí ela limpa a casa toda. Porque ela está estressada. Ou ela começa a cozinhar. Então, quando ela começa assim, a cozinhar um monte de coisa, eu sei, minha mãe está estressada, deixa ela ali na dela. Mas aquele ali é o momento de terapia dela. Né? São atividades terapêuticas que a gente fala, né? Que são, para alguns, é ler, outro é correr, outro é conversar com uma amiga, ir para uma academia, enfim, cada um tem. E isso é autoconhecimento, né? E uma questão interessante que tu falou, assim, essa questão eu vou no psicólogo, logo eu vou tomar medicação. Não, às vezes não, né? Eu atendo aí, eu acho que o quê? 20% dos meus pacientes tomam medicação, os demais com a própria atividade terapêutica não tomam medicação, não tem necessidade, né? Mas são abertos se precisavam tomar. Né? E às vezes o que acontece? Vamos falar do transtorno depressivo, né? A gente precisa da medicação para aumentar ali, né? Aumentar a serotonina, aumentar ali algumas questões fisiológicas para daí sim começar a fazer efeito. Eu sozinha não consigo. Eu sozinha não vou, de novo. Vamos lembrar da questão hormonal. O que a gente faz? Né? Às vezes a gente não precisa cuidar, tomar vitamina, tomar não sei o quê, para poder aumentar o nosso corpo. Então, por si só, eu não consigo mais. Mas tem situações que eu não preciso. Não, e entender assim, o que é a depressão? A depressão é um distúrbio químico do nosso cérebro. Exatamente. E a gente precisa regular isso. Isso. Então, assim como outras doenças Isso. também. Esses dias eu tinha uma imagem, né, que mostrava a imagem do cérebro depressivo. Ele é um cérebro apagado. Né? Fala-se muito, né, que uma pessoa com depressão ela não consegue nem enxergar as cores. Ela enxerga o mundo meio cinza mesmo. Então, olha só, cores, visual, olho, olha o quanto afeta. Né? Então, é uma questão fisiológica. Daí, vamos lá. Por que é mais fácil, né, eu tratar um joelho, uma questão ortopédica, eu tratar uma doença, se eu quebrar meu braço, eu vou botar um gesso, eu vou tomar medicação para esse braço. Mas por que para depressão eu não tomo? Né? Eu não estou vendo? É mais difícil? Mas por que aí eu resisto para tomar para outros transtornos? Aí vem a nossa dificuldade da saúde mental, né? Por isso que aquele 20% ali não busca tratamento. Porque não consegue ver o problema, não é palpável, não existe um exame de imagem. Claro, hoje a ciência traz essas imagens cerebrais, enfim, mas não é uma coisa tão fácil, né? Não é uma coisa que tu vai ali no SUS e faz. Não é isso. Eu não tô vendo. E aí a pessoa não vê, daqui a pouco passa. Daqui a pouco passa. E aí vai passando o tempo, vai acumulando as atividades. E todo o preconceito envolvido também, né? Isso, grande tabu. De a gente ouvir assim, tá com depressão porque é coisa da cabeça dela. Isso. Tá com depressão porque não trabalha. Isso. E não é. Não é. Não é. Muito longe disso, né? Não é. Não é. Se trabalho, por exemplo, fosse motivo para a pessoa não ter depressão, vamos lá, por que desenvolveu a síndrome de Burnout, que é um transtorno que é por excesso de trabalho? Ele é diagnosticado de excesso de trabalho. Então não ia desenvolver a síndrome de Burnout, que tem um pouco de depressão ali no meio. Né? Se depressão fosse causa, né, a pessoa não ia desenvolver outras coisas. Mas trabalhar, né, por si só não resolve. Não resolve, não adianta. Né? Igreja em excesso vai resolver? Não vai resolver também, não adianta ir na missa todo dia. Né? É bom ir na missa todo dia porque você comunga, você recebe Cristo todo dia, ótimo. Mas não vai resolver. Não vai. Você vai continuar estando triste. De novo, o Senhor colocou aí diversas coisas pra gente correr atrás. Né? Como você falou, né, Renata? Muito, muito bem colocado, assim, né? O Senhor, ele botava a gente em movimento, né? Vai. Levanta-te, anda. Vai atrás. E é sempre isso, assim. Vamos procurar, vamos se mexer, vamos fazer acontecer. E é isso, assim. Existe, assim como tu, muitos bons profissionais disponíveis, né, muita gente a ajudar. boa E a gente conhece, né? A gente vê assim. Eu tiro pelos meus professores na faculdade pessoas fantásticas, profissionais fantásticos que estão sempre disponíveis, assim, né? E na igreja também eu vejo o Padre Eduardo indicando assim muitos bons profissionais. Tem muita gente boa aí, né, Renata? Muita gente boa. Eu só vou num profissional cristão. Não precisa ser, gente. A psicologia, ela é uma ciência. Não tem nada a ver com espiritualidade, tá? Não tem nada a ver com religiosidade.
Não. Né? Vou falar aqui de um tabu, né? Eu estou aqui, claro, falando de Deus, porque sou cristã, mas tem muitos colegas meus de profissão que não são e são fantásticos, tanto quanto eu. Falo, Assim que como a massa que minha eu me terapeuta inspiro. não é. Exatamente. Eu acho que nem cristã ela é. Isso. Tanto que, às vezes, quando eu falo das coisas da igreja, ela aprende muito comigo. Isso mesmo. Porque, não, independente de qualquer coisa, se o teu psicólogo está falando muito da religiosidade, ele está errado. A gente não pode falar sobre isso. A não ser que o meu paciente traga. Se aquilo for um valor para ele, eu vou falar sobre aquilo. Eu tenho pacientes espíritas, eu não conheço nada de espiritismo, eu tive que ir atrás para me conseguir conversar com ele. Né? Porque é a visão de mundo dele. Quem sou eu para falar de uma visão de mundo diferente? Né? Então, a tua escolha profissional não tem que ser baseada dentro da religiosidade dele. Não, é uma ciência, não tem nada a ver. Né? Então tem muita gente boa por aí. Tem muita gente que vai te ensinar demais, que vai caminhar do teu lado. Só que aí, claro, a gente precisa ter humildade, de entender que a gente não controla tudo, nem as nossas emoções, né? Falasse de algo muito interessante, ansioso, que é controlar tudo toda hora. O que a gente controla? A gente não controla nada. Nada. E é muito difícil, eu tô falando de propriedade, Sei, assim. Eu sou extremamente controladora. E aí, assim, ó, chega uma hora em que eu chego numa situação em que eu falo assim, ó, e agora? E agora? Tá dependendo do outro. E agora? Não, a gente não controla nada. Não controla nada. Nessa hora a gente percebe o quão nós somos um nada, assim. E aí, ó, às vezes eu digo, Senhor, tá bom, eu entendi. É teu, né? Não adianta eu me estressar, não adianta eu me escabelar. Essa situação não tá na minha mão. Até onde eu podia ir, eu fui. Agora é contigo. Isso, o limite, né? Aprender isso. E quanto é difícil. É eu muito digo porque, assim, é difícil. uma luta diária para mim, assim. É muito difícil. É todos os dias, é um pouquinho. E aí todos vamos os falar da dias. mulher, né? Que consegue fazer tudo. Como que não consegue, tipo assim, ah, não, isso aqui vai me abater? Não pode. Desculpa, gente. Saúde. Como que eu não vou conseguir? Né? Então imagina, a mulher que cuida de tudo, que controla tudo, cuida da família, do esposo, do filho, não consegue. Isso aí, gente, a gente não controla nada, né? Nem o Verdade, espirro. tá certo. Tem problema. Imagina Ai. que com o ar-condicionado ataca tudo. Ah, não, mas eu já vim atacada, né? Faz parte, é isso aí. Né? A vida ela é assim, a gente não. O que, que a gente consegue controlar? A gente tá aqui, amanhã a gente não tá mais, a gente tá bem, amanhã a gente não tá. E é assim, né? Muito rápido. É tudo muito Muito rápido. rápido. Só que assim, o ansioso ele tem essa necessidade, né, de controle. De controle. Né? Agora, falando da depressão, por exemplo, o transtorno depressivo, eu já tive pacientes que a meta dessa pessoa era sentar na cama. Levantar da manhã e sentar. No outro dia, a meta era chegar até a janela e ver o sol. No outro dia, a meta era levar o cachorrinho para passear. Então, assim, Samantha, eu não consigo caminhar. Dê pequenos passos, devagarzinho, vai te respeitando. Né? Nem todo dia tu vai estar bem. Respeitar isso também é importante. Né? Hoje eu não estou bem. Amanhã pode ser que eu esteja melhor. E assim vai. É uma escadinha. Né? E aí essa pessoa vai se levantando, vai tomando a medicação, vai cuidando, vai. Tem dia que consegue levantar da cama, tem dia que não consegue. O importante é não desistir, continuar no dia Isso. seguinte, lembrar. Isso, que tem solução, todos os né? dias Existe solução, né, Renata? Quando a gente, a maioria eu vou falar de algo que a gente não está falando, né? Mas vou trazer à tona. Quando a gente fala de suicídio, por exemplo, a pessoa que se mata, ela não quer acabar com a vida, ela quer acabar com a situação. Né? E para tudo na vida, graças a Deus, se tem uma solução. Às vezes não é o que a gente quer, mas tem. Sal, nós vivemos nos últimos meses aqui em Capivari, em questão de uma semana, 2 suicídios, assim, seguidos de pessoas que moravam próximas, assim, na mesma rua e tal. E foi uma coisa que chocou muito, assim, a cidade, que falou, nossa, muito rápido, aconteceram, assim, 2 casos, né? E a gente vive muito isso, né? Hoje as pessoas, quantos jovens tentando suicídio, quantos jovens se machucando, se cortando. Para mim, que lido muito com jovens assim dentro da igreja, vejo muitas coisas. Então, assim, ó, o quão está abalando já até as crianças, os jovens, o quão já está mexendo com isso, assim. E ver os pais, às vezes, não se cuidando, gera neles que já vêm ansiosos, com diversos transtornos, diversos déficits, já vem ali semeando neles essa coisa de que eu não preciso procurar. Não precisa, né? Esses dias eu estava conversando com uma colega,
ela trabalha numa escola, até inclusive uma escola religiosa, e ela disse que lá tem aluninhos, né, pequenininhos e tal. E ela disse que a menina estava brincando, que a criança ela fala brincando, né? E ela estava brincando, a menininha brincando, mas ela brincando, tipo, atendendo o telefone, digitando no computador, atendendo o telefone, digitando no computador. Daí a irmã perguntou pra ela, a professora dela era uma irmã, perguntou pra ela, ô, fulano, o que que tá brincando? Ah, tô brincando de mamãe. Né? Aquela cena foi muito impactante dela. Disse que um dia ela filmou e mostrou pra mãe, né? Não como julgamento para aquela mãe, mas para como um aviso assim de você está trabalhando em casa à noite? Às vezes aquela mãe precisava trabalhar em casa à noite, né? Era o sustento daquela família. Mas será que 15 minutinhos para sentar, para conversar com aquela menina, né? Enfim, a vida vai passar. Daqui a pouco aquela criança vai crescer. Né? E olha só a brincadeira dela de trabalhar. E uma coisa que eu acho que, assim, ó, veio, claro, na nossa era, assim, para mudar tudo, para agilizar tudo, para facilitar tudo, que é o celular. Às vezes, nesse processo todo, é algo que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado. Porque a gente vê assim, ó, nas redes sociais, é tudo tão rápido, chega tudo tão rápido. São tantas informações que estão pulando ali para ti a todo momento, que tu acaba se adaptando a isso de tudo ser muito rápido. Eu acho que essa coisa do áudio na velocidade 2 ali veio para assim, fechar com chave de ouro o negócio. Tudo é imediatismo, né? Tudo é Uhum. rápido, tudo é rápido. Inclusive até as sensações boas, às vezes elas são rápidas. Né? Tudo é muito rápido. Eu fico feliz rápido, eu vejo rápido, tudo é muito rápido. Né? Então a vida tem que ser rápida. Mas a vida não Não, é e aí, rápida. assim, o que isso gera, assim, no meu ponto de vista, uma frustração também muito rápida. Claro. Porque tu quer, assim, tá, mas foi só isso? Não, eu queria mais. E aí tu vai se frustrando com pequenas coisas que deveriam ter um valor ímpar para ti, né? E aí tu vai se frustrando porque tudo é tão rápido, é tudo tão para ser postado, sabe? Perde o valor. Eu nem vou entrar no mérito, né, Renata, da própria comparação de vida, né? Porque isso já tem se falado muito assim, né? Mas a grama do vizinho sempre é mais verde que a minha, né? O vizinho sempre tá mais feliz que eu. Né? Ele posta lá que ele tá almoçando num lugar top, de frente pro mar, ele tá massa e eu tô trancada no quarto. Porque eu não tenho condições de ir até lá. Mas a vida dele é mais feliz que a minha, só que eu nem sei como é que ele tá lá. Né? Então vem essa outra questão que a própria essa geração faz muito. Né? Expor a vida demais, dar valor para coisas que não são valorosas. Dar valor para coisas que não deveriam estar no topo dos nossos valores, né? A gente precisa retornar às nossas essências. Outro dia eu estava conversando com uma amiga que ela disse assim, ó, ai, a gente não tem uma foto juntas. E assim, ó, em 8 anos de amizade, ela falou assim, a gente tem pouquíssimas fotos juntas, só tem foto antiga. E aí eu disse assim, ó, porque quando a gente está junto, é tão gostoso, é tão, sabe, assim, ó, a gente quer tanto estar junto, conversar, rir, brincar, que a gente dá tanto valor para aquilo ali que a gente lembrar de pegar o celular e bater uma foto é a última coisa. Não, final de semana eu tive viajando, né? Daí o pessoal falou, não mostrou foto de gente, eu nem lembrei, que tava tão lindo, eu olhava pra tudo, tava tão lindo que eu nem lembrava de bater foto. Eu falei, meu Deus, tem que mostrar pra minha mãe, é tão bonito aqui, né? Vou mandar uma fotinha pra ela. Mas assim, não era o principal. Né? Onde tá o nosso valor quando o principal é mostrar pro outro? É mostrar para as outras pessoas que tá divertido, que tá legal, né? Onde tá o nosso cuidado com as nossas relações? Então, essa questão da tecnologia, eu não gosto de abominar ela. Ela é boa, né? Desde que usada com consciência. Sim, e eu digo assim, ó, qual é o cuidado que a gente tem que ter com essa questão da tecnologia? É não permitir que isso roube o nosso tempo de qualidade com aqueles que estão ao nosso redor. Então, assim, ó, eu falo muito isso assim para os pais, né, dos jovens com quem eu trabalho. Como é que em casa está sendo essa relação? Ele está vendo o teu cuidado com o teu marido? Vocês sentam todos juntos no sofá, sabe? Assim, como é que é essa relação? Porque às vezes está todo mundo ali sentado no mesmo ambiente, cada um com o seu celular aqui e passou o momento da família. Eu gosto muito do Padre Léo, né? Daí nos retiros de casais do Padre Léo, eu lembro que uma das técnicas que ele traz é que o casal possa ficar um de frente pro outro se olhando, olhando nos olhos, né? Como fizeram no altar, por exemplo. Que às vezes a gente nem consegue olhar no olho do outro, né? Claro, falando na relação a dois, às vezes o casal nem consegue se olhar mais. E o quanto isso, o Padre Léo fala, né? Que o abraço é algo de cura,
Então, olha só, onde estão os nossos valores? Que a gente não consegue aproveitar as coisas primitivas. Quer um olhar para o outro, quer dar um abraço no outro, quer facilitar o dia do outro. Olha só, Renata, a gente está falando de ansiedade, de depressão, de transtornos, mas ao mesmo tempo a gente fala de coisas tão simples para aproveitar a vida, de soluções tão simples. Então, tá vendo como que Tá no dá? pequeno, né? Falta às vezes a gente voltar lá para as nossas origens. Exatamente. Aquilo que a gente vivia lá quando criança. Sabe, Exatamente. assim, eu lembro, assim, que... E eu acho que enquanto eu viver, eu vou agradecer a minha mãe por essa infância, assim, ó. De todos os dias, a gente chegava da escola, eu e o meu irmão. Sentávamos para almoçar. E aquele momento ali era o momento da partilha. Então, ali, na mesa, a mãe contava as coisas que aconteceram no serviço dela. Eu contava as coisas que eu aprendi na escola. O meu irmão partilhava as coisas que ele viveu na escola. A minha avó contava o que ela ficou fazendo pela manhã. Então, era o nosso momento de partilha, o nosso momento de família. E a gente sempre teve muito isso, assim. E eu consegui, graças a Deus, assim, casar com uma pessoa que viveu isso também. Então, na família dele, sempre respeitaram muito assim, a hora da refeição, de todo mundo sentar junto para comer, para viver o almoço junto, de partilhar. Hoje ainda fomos almoçar na minha sogra. E foi assim, sentou todo mundo, meu cunhado, meu sogro, minha sogra, eu, Eduardo, todo mundo conversou, riu, brincou, partilhou. E é ali, aquele momento da família. E não é muito, é um almoço. E às vezes é um intervalo do serviço, porque a minha sogra estava trabalhando o dia todo, o meu cunhado trabalhando o dia todo. E é essa, ó, o intervalo do almoço que a gente sentou e a gente partilhou e a gente viveu um momento em família. É o simples. É o Né? simples. A vida ela tá nas pequenas coisas, no mais simples, né? Que a gente deixa passar de novo. Tá dormindo bem? Tá se alimentando bem? Tá se cuidando? Né? Então, pô, eu não tô legal, tô vivendo um tempo ruim. Mas o que que eu tô fazendo? O que que eu tô valorizando, né? Será que não tá na hora de eu buscar um apoio psicológico, um apoio profissional e voltar a viver as minhas essências? Não são grandes coisas, são pequenos passos. A vida, eu costumo dizer, eu gosto muito assim, ó, a vida não é uma corrida de 100 metros. Ela é uma maratona, cara, é muito longa. Então são pequenas coisinhas que a gente vai fazer para construir o nosso castelinho de bem-estar. Vai ser sempre mil maravilhas? Não, porque a vida não é um mar de rosas, a vida é difícil. Né? A vida adulta é difícil, a gente tem muitas obrigações, mas que a gente pode fazer pequenas coisas para que se torne mais leve. Perfeito, acho que é isso, sim. É. Acho que o recado está dado, né? Acho que ficou muito claro, assim, para todos nós que estamos vivendo esse tempo de correria, de, né, vai para lá, vai para cá, faz isso, faz aquilo. Vamos parar, vamos respirar, vamos voltar para aquilo que é essencial, de fato, na nossa vida. Aquilo que, de fato, a gente não pode, não deve abrir mão. Isso. E procurar sempre ajuda, sempre que necessário. Quero te agradecer. Imagina. Mais uma vez, já estamos ainda, acho que para mais de 1 hora, né, de programa. Ai, ai, ai. Então, quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Eu lembro de ti, olha só, muitos anos atrás, do Olha. Acamps. Ai, sério, eu fiz acampamento. Eu lembro de ti do Acamps. A gente fez o mesmo acampamento? Não sei se a gente fez o mesmo, mas eu lembro de ti de Que lá. legal. Eu lembro de ti de lá. Então, há muitos anos atrás. Muitos anos Faz atrás. bastante tempo. E assim, já te conheço, assim, te acompanho de longe já há um bem tempo. feliz. Então, assim, é muito legal partilhar esse momento aqui contigo, partilhar a pastoral vocacional contigo, né? Sempre que a gente se encontra assim, nas reuniões, sempre rola assim, uma Sempre. identificação bem bacana, porque são paróquias Acho que a gente que tá na correria igual, né? sempre são paróquias assim muito ativas, né? Então a gente sempre rola essa identificação de que está sempre acumuladas Sempre de tentando demanda. trocar data uma com a outra, mas não dá certo. Nunca dá certo, Mas assim, que bom que hoje deu, de que a gente pudesse sentar e bater esse papo assim. Imagina. Eu que agradeço, né, Renata? Obrigada pelo espaço, obrigada mesmo, né? Como eu falei lá no início, precisamos conversar mais sobre isso, né? A igreja precisa trazer mais essa discussão. Não com preconceito, né? Sem julgamento. Que bom. Parabéns pelo projeto. É muito bonito aonde um lugar de fala dentro da igreja, de fala aberta. Olha só, nós conversamos sobre tudo. Né? Nós conseguimos falar sobre tudo e sem perder aquela nossa essência. Então, assim,
muitas vezes a gente vai falar sobre tudo e a gente não vai falar sobre Cristo. Mas a gente vai passar a mensagem dele sem precisar falando o nome dele, Exatamente. né? Ser Cristo, né? E não só falar dele. Isso, né? São Francisco de Assis fala muito sobre isso, né? Evangelize, se precisar, utilize palavras. E falar sobre acolhimento, falar sobre saúde mental, é um jeito da gente falar de Deus, né? Porque é buscar a nossa sanidade, como diz o teu pároco, né? Então, muito obrigada pelo espaço. Fico muito, Eu muito que feliz mesmo. agradeço. Precisando, estamos aí na correria da vida, né? Mas parabéns. Que o Senhor abençoe esse projeto, que Maria Amém. passa na frente, né? E que mais mulheres possam sentar aqui e falar. Até parabenizo o tema da última semana que eu assisti. Não sei se vai passar semanal aí, mas da última semana que tu me mandou. Foi. Tema lindo, né? Parabéns pela iniciativa. Que o Senhor abençoe. Continuem, não Amém. desistam. Amém. E assim, ó, eu acho que de tudo que nós falamos aqui, o que fica mesmo, assim, que eu gostaria que você em casa levasse para o seu coração se você está passando por um momento de ansiedade, de depressão, procure ajuda. Acho que procure a paróquia. O padre está ali para te ouvir, mas também para te aconselhar e te direcionar, te encaminhar para bons profissionais. Procure ajuda, não passe por esse momento sozinho, não é necessário passar por esse momento sozinho, né? Existem muitas pessoas que podem ajudar. Com certeza, né? Bota de lado aí o teu pré-julgamento, bota de lado o preconceito das pessoas e busca ajuda, né? É só falar, eu preciso de ajuda. Vai dar certo, né? Para tudo se tem uma solução, né? O deserto, gosto muito disso, vivi isso nos últimos tempos, né? O deserto é lugar de passagem. A todo momento, né? O senhor fala sobre isso. O deserto a gente passa, a gente não fica. Todos nós já tivemos os nossos desertos. E às vezes o nosso deserto é um transtorno mental. Às vezes o nosso deserto é uma situação que a gente desenvolveu crises de ansiedade, crises de pânico, que a gente desenvolveu a depressão. Mas passa, tudo passa. O deserto é lugar de passagem. Mas para mim passar, às vezes eu vou precisar falar sozinho, eu não consigo. Preciso de ajuda. Ser humilde. E faz parte. Claro. Faz parte da nossa caminhada. Nós não vivemos num mundo sozinho. Até porque Deus nos fez aí, né, em mais de 8 bilhões de pessoas por um motivo, né? Então você não está sozinho. Conte conosco, conte com a paróquia, conte com Deus. Mas lembre que você não está sozinho. Quero já aproveitar para agradecer aos nossos patrocinadores, né? Agradecer aqueles que estão do nosso lado, agradecer à paróquia, na pessoa do Padre Eduardo, que disponibiliza não só o espaço, mas grande parte do que a gente utiliza aqui. Agradecer ao Binho, ao Natan, que estão sempre nos ajudando em toda a parte da transmissão da parte de som e tudo mais. Muito obrigada. Meninos, vocês são assim, especiais para a gente. E não conseguiríamos desenvolver isso aqui sem vocês. Muito obrigada. Agradecer às meninas que são as minhas parceiras nesse projeto, né? A Tainá, que hoje precisou ficar em casa, a Alexia, a Lívia, ao meu marido. A gente brinca que é um projeto que foi desenvolvido por 4 mulheres, né? Mas o meu marido faz parte de tudo desde o início, assim, daí te diz que são as 4 mulheres e um segredo. Ele é o nosso segredo. 4 mulheres e mais um. Então, assim, que está sempre nos ajudando. E vou falar da nossa lojinha, da Mãe do Belo Amor, que é uma lojinha que nós desenvolvemos totalmente sem fins lucrativos. A gente vende vários produtos artesanais que a gente faz. E toda venda é destinada para alguma entidade social. Então, na nossa última vez, a gente destinou tudo que a gente arrecadou, tudo que a gente fez e vendeu para a SANC, que cuida da parte dos idosos, né? Ajuda diversos idosos em estado de abandono, enfim, em situações calamitosas, assim. Então, sempre destinado a algo, a questão social. Agora, nosso próximo projeto é ajudar na construção da nossa nova igreja matriz. Então, vou falar da nossa lojinha, que tem diversos itens, todos trabalhos artesanais. Depois eu vou te dar um presentinho. Que legal, olha só. É bem legal, sim. Também é todo desenvolvido por mulheres. Então, assim, é bem legal, é bem bacana. É um projeto bem legal. Então, vou deixar, deve estar aí rolando o videozinho para vocês verem. Então, fica aí também o nosso agradecimento a esse projeto. Quero agradecer a Deus, mais uma vez, né, por nos conceder
a graça de estar vivendo esse projeto, esse sonho que Maria plantou no nosso coração. Te agradecer mais uma vez, Samantha. Imagina. E a você que nos assistiu até aqui, muito obrigada. Lá no nosso Instagram, a gente vai deixar também caixinha de pergunta para o próximo tema. Já vou adiantar. O próximo tema será sobre o luto Legal. e as perdas da vida. Legal. Né? Então, a gente vai ter uma convidada bem especial que passou não só pela perda do esposo, mas também de um dos filhos. Então, assim, é uma pessoa com bastante propriedade para falar de como a igreja foi essencial para ela desse deserto, né? Nessa passagem desse deserto do luto. Então, se você tem alguma dúvida, precisa de alguma ajuda também em relação a esse próximo tema, pode ir no nosso Instagram, @programa Sonho Dela, e deixa lá a sua dúvida, a sua pergunta, que a gente vai estar desenvolvendo melhor aqui no nosso próximo bate-papo. Então é isso. Salve Maria, tenham uma boa semana. E se você está vendo esse programa na quarta-feira, eu estou lá no PHN e vou estar fazendo vários stories bem legais lá no nosso Instagram, tá? Então, muito obrigada. Que Maria passe à frente, proteja a casa de vocês, a família de vocês. Estaremos juntos em oração. Salve Maria.